Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 24 de maio de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasa. Cara, Nepopop do Brasa, hein? Acho que essa construção ainda não tinha saído aqui no Belgradão. Estamos aqui para mais um episódio gravado após Boston Celtics sobreviver na série final de leste. E o Denver tá na boa, né? Tá na maciota, tá lá esperando o que vai acontecer. Lucas, muita coisa acontecendo na NBA nesse momento. Muita gente interessada numa resposta sua para um assunto muito específico. Nós vamos chegar lá. Mas antes, queria saber se tá tudo bem. Ontem gravamos uma live pós-jogo, que foi até tarde, hein? Ontem foi tarde de... Cara, estamos dormindo muito pouco. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Dormindo pouco, mas muito bem, né? Muito bem de saúde mental, muito bem de satisfação, né, de gravar podcasts e muito bem de interação com a população, né? Tá cada vez mais linda a interação entre o Café Belgrado e a população, especialmente lá no Giannis, né, Gibas? Tenho me sentido muito acolhido lá no Giannis. Por exemplo, já tem informação sobre faca de dois gumes, né? Quem sabe aí durante o podcast posso trazer, se encontrar um contexto, que eu não gosto de falar nada fora de contexto aqui, né? Você sabe, quem me conhece sabe. Então, hoje é dia de falar de tudo e mais um pouco, né? Dá para falar assim, das coletivas, dá para falar do basquete jogado na NBA, Okay. Dá para falar de repente algum futebolzinho aí, se tiver alguma notícia de futebol e se a gente estiver disposto a perder uma estrela. Você aceita uma notícia sobre o futebol esloveno? Cara, primeiro não só aceito como preciso, né? Então espera. Mas... Espera que vem, viu? Espera que vem. Muitas promessas para o início de podcast, né? Espera Ainda que mais vem. um podcast que costuma esquecer tudo que fala, né? Então, talvez a gente não lembre de cumprir essas promessas. Mas dá para falar de rumores, furores e até de comentários externos, Guilherme. Por exemplo, o Campasso, ele foi entrevistado sobre Jokic recentemente. Ele falou, ele é o primeiro que chega para treinar e o último que sai. Ou seja, dizendo que o Jokic ou enrola muito, né, no treinamento, ou de fato é um cara que é espetacular tanto por sua capacidade de ler o jogo, mas também por todo o trabalho que envolve, né, para fazer isso. Não é uma novidade, informação sobre isso. Tem informação sobre isso. Ou treinos? Treinos, né? Assim, sobre o Jokic, cara, me lembro quando começou o debate sobre o Jokic emagrecer, né? Acho que faz tempo já isso. Talvez as pessoas que estão acompanhando o Jokic mais recentemente não se lembram, mas o Jokic teve uma perda de peso um período ali próximo à bolha. Foi um pouco antes da bolha, né? Foi, pandemia, né? Ele voltou super diferente. Voltou fino e... no Atlético não é a palavra, mas correndo, né? E, segundo ele até deu uma entrevista falando sobre a importância dos preparadores brasileiros, né? Que são dois que trabalham com ele. O Felipe já trabalha com ele desde que ele chegou no Denver. Eles que ensinaram sobre cavalos, Gibbs? Tem os 5 cavalos? Ah, provavelmente, né? Provavelmente. E ele falou o nome do outro agora, daqui a pouco eu não me lembro. Pô, esqueci de novo, né? Segunda vez que eu esqueço. Mas assim, ele falou que os dois trabalham com ele e que ele deve muito, né, a esse momento ao Felipe. Ele menciona o Felipe que é o que tá com ele. Pelo amor de Deus, velho. Nos maiores salários da liga. Mas assim, acho que eles são funcionários do Denver, né? Acho que não é funcionário do Jokic. Os dois trabalham pro Denver. Vou procurar já aqui para trazer informação. Porque tá devendo, dá um cavalo para eles. Tem ok, cavalos. Ok, entendi. Mas assim, acho que uma questão interessante, né, de apresentar um pouco assim, né, o Jokic é um cara que chega à liga como um prospecto intrigante. Ele sobe na escolha 41, mas tem um pouco a ver com o fato de que ninguém sabia muito bem o que fazer com ele, né? O hype que existia sobre ele no pré-draft tinha um pouco a ver com o fato assim de que ele era um tipo de jogador porque diferente de muita coisa, assim, diferente de coisas que a gente está acostumado a ver, e estava já acostumado a ver na época. Ele era do programa lá do Mega Basket, lá da Sérvia, que, enfim, é o lugar onde estavam os prospects. Ele era um jogador efetivo, tanto que eu até contei recentemente, acho que foi numa live,
que uma das perguntas que o Givone faz pra ele lá quando ele vai treinar nos Estados Unidos, e ele tá um pouco chocado, como todo mundo pula muito mais do que ele, corre muito mais do que ele fala assim, né? Mas como assim? Como você, sem correr, uma das questões do Givone, né? Como que você, Jokic, sem correr, consegue ser tão efetivo em quadra, né? Como você consegue ser tão ativo, como você consegue ser tão relevante nos jogos, porque, cara, o que você tá fazendo aqui já era promissor, entende? E aí ele fala, não, aí o basquete é coletivo, o basquete é um jogo em que, sim, se eu tiver livre eu chuto, se alguém tiver livre eu passo. Então, assim, tem a ideia do Jokic desprezado, mas esse Jokic meio diferente de tudo é Klaus, tá? O nome do outro preparador, Klaus Souza. Essa ideia assim, já era um jogador um pouco diferente. Então, era um prospect que não se sabia muito bem o que fazer com um cara daquele tamanho, que não tinha atribuições físicas, mas tinha uma técnica muito acima da média, né? Então, acho que a gente está prestes a uma seleção de draft, né? E a gente sempre vê prospects mais ou menos com essas características que despencam com motivos, né? Chega na NBA, eles não fazem o que costuma se fazer, né? O caso do Jokic é raro, é único, né? Não é raro, porque ele tem essas ferramentas que são fora do normal. Ele trouxe com ele as red flags, mas quando ele pisou numa quadra, cara, ele foi mágico. E ele sempre superou e sempre melhorou. Então, Lucas, ia começar falando de treinamento, mas comecei falando de Jokic. Alguma palavra sobre o Jokic antes de eu confessar aqui uma experiência de treinamento? Gibas, Jokic MVP dos playoffs até agora, né? Sofri na mão do Jokic, né? Vendo tudo que ele fazia com o Phoenix Suns, mas ao mesmo tempo era um reconhecimento assim de caramba, velho. Que massa esse cara tá jogando, né? O que ele tá fazendo, o que o mundo tá podendo ver. Denver, assim, o Mike Maloney reclama que Denver não é comentado, que Denver não é visto. Cara, as pessoas. Eu defendo a ideia de que as pessoas querem comentar sobre o que elas querem, né? E aí, se todo mundo quer falar do LeBron, né, tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo, quando você é tão bom que você se impõe e obriga as pessoas a falarem de você, aí você finalmente chegou lá, né? E acho que o Denver finalmente chegou lá. E as pessoas estão obrigadas aí a ver tudo que o Kit é capaz de fazer e como ele afeta o jogo. Então teve essa sensação nesses playoffs, né? Cara, estamos perdendo aqui para esse cara, ele tá nos destruindo, mas tenho que tirar o chapéu, sabe? Como o LeBron fez pro Jokic, né? Tirou o chapéu no meio da coletiva. E Gibas, informação em primeira mão, hein? Não é primeira mão porque eu já contei lá no Giannis. Mas essa semana vai ter episódio com áudio de apoiadores para quem você tira ou para quem você não tira o chapéu. Eita! É o Belgragil, né? Vai vir aí o Belgragil e sua chance, hein? Se você não apoia o Café Belgrado, você ainda não tá no Giannis, corre para participar. Tenho certeza que muita gente já ficou pensando, né? Porra, se eu tivesse no programa do Raul Gil, será que eu tiraria o chapéu para impostos, né? Ou para, sei lá, valor das cestas básicas, né? Então, essa é a sua chance de tirar ou não chapéus aí, por motivos até que você pode escolher, ou pode pedir que a gente sugira um motivo, que a gente também vai fazer esse trabalho aí, viu, Gibas? Vai ser um episódio bem instigante. Gibas, qual a sua confissão sobre treino? Cara, Aliás, eu vi um tweet ontem sensacional, né? Que era uma mulher falando. Eu esqueci o nome da personal, mas era uma pessoa aparentemente famosa, né? Sei lá. era Maíra Card? Não. Existe uma Cris Pugliese? Falcão, personal? Na minha cabeça é Cris Falcão. Clarice Falcão, cantora. Não, Clarice Falcão é cantora. Mas era assim, alguma pessoa Falcão Paulo Roberto Falcão. me fez Rei me fez treinar até a falha. Acho que é assim, né? Me fez chegar na falha. E tipo, a pessoa não faz tanto que não consegue. E aí tinha um tweet que era assim, cara, se você não é um tweet comentando, né? Essa pessoa que tava orgulhosa. Se você não é
um atleta de alto nível, pra que se submeter a isso? Você é auxiliar administrativo, velho. Fica de boa, faz seu treininho aí. Me pegou um pouco essa reflexão. E eu queria saber se vai nesse sentido aí sua confissão, Gui. Você chegou na falha? É isso? Não, assim, você já integrou assim, alguma equipe de categoria de base, qualquer coisa, assim? Porque, assim, Cara, tem eu já fui métodos e métodos, né? atleta pagante do Uniclinic, né? Que era um grande time É verdade. uma escolinha, né? Aqui de Pô, mas futebol. você era pagante, cara? Eu achei que você era mais talentoso, pagante. hein? Não arrumou uma bolsinha, não? Não. Que isso Pô, também, velho. né, Gibbs? Que isso, velho? Eu achava que você era mais talentoso. A escolinha, Tô um boa pouco parte era decepcionado. pagante ali, né? Sei lá. Enfim. Cara, assim, eu nunca tive no nível do Uniclinic também, né? Provavelmente seria pagante, tá? Então quem sou eu pra falar mal de pagante aqui, né? Mas assim, uma vez eu participei de uma peneira do Fluminense, viu, Lucas? Não sei se eu já contei isso aqui, mas quase foi um moleque de Xerém? Não fiquei bem longe, né? Porque eles me ignoraram, evidentemente, né? Mandaram os olheiros aí, não acharam nada demais em mim, né? Você pagou pra participar da peneira? Não, aí não, pô. Aí já é, aí já é um pouco de mas tem essa... mas aí peraí. Tem Né? esse conceito, Cara, né? se você tem que pagar pra fazer uma peneira, é que não deu errado já, né, velho? Eu parto um pouco desse pressuposto. Agora, assim, eu tinha um técnico, ali 13, 14, sub-14, que ele não era muito tático, sabe, Lucas? Ele tinha a fama de ser um técnico muito do físico, né? Só que, cara, eu não sei muito bem se ele era muito físico, porque ele mandava a gente correr ao redor da quadra, ao redor do parque. Não tô familiarizado se esse é um bom treinamento físico, sabe? Ficar correndo ao redor do parque. Mas, enfim, eu tô dizendo isso porque você falou do primeiro a chegar e o último a sair. E, cara, muito rapidamente eu desenvolvi a técnica de ficar sentado em alguma padaria na região, esperar os amigos darem 3 voltas e entrar na última volta, né? E sim, aí eu era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Isso não significava que eu fazia um ótimo treino, né? E acho que isso explica um pouco, inclusive, como que se desenvolveram as coisas físicas, né, pra minha carreira. Ok. Giba, Carol Vaz, hein? Se você estiver procurando aí alguém que te faça Não era correr. Falcão, velho? Você inventou Falcão. Eu achei agora. Você misturou com o Diego Falcão, que é o preparador lá do Petro de Luanda, baita preparador. E que tá envolvido aí em grandes reviravoltas, né, do shape nacional. Por exemplo, o Léo Mendel, né, cara? O Léo Mendel talvez seja a maior história de sucesso aí do shape. O JP Batista. Ótima lembrança. Ótima. Mas, cara, o caso do Léo Mendel, o cara virou um jogador internacional, ganhando grana legal, jogando em liga top na Europa, na Liga Eurocup, né? Não digo a Liga Nacional. Então, assim, é um baita caso de sucesso aí do Falcão. Um salve, hein? Hoje, Lucas, meio-dia, o time do Petro de Luanda, que tem Diego Falcão e José Neto, eles vão jogar, o time vai jogar a semifinal da BAL, Basketball African League, né? É a principal competição no continente africano, organizada pela NBA. O jogo vai ser meio-dia e transmite gratuito no aplicativo da NBA. Basta ter o aplicativo da NBA. Hoje o jogo, Lucas, é contra o Douanes, do Senegal. E do outro lado, né, Stade Malien, do Mali, contra a Wali. Ano passado a gente foi vice ou foi campeão, Gibbs? Foi vice. Foi vice. Esse ano o Petro é o único time invicto da competição. E os dois que foram campeões nos últimos anos, né, o Zamalek e o Monastir, eles já estão fora. Então, assim, quem for campeão desses 4 vai ser o campeão inédito, é a terceira edição apenas da BAL. Campeonato muito legal de acompanhar, viu? Aquela estrutura de jogo, de quadra, de transmissão de NBA que a gente está acostumado, né? Com as imagens muito bonitas, quadra adesivada, tabela de elite, os ginásios bem legais. Cara, tá bem bonito de acompanhar, bem legal. Acho que é um campeonato que aos poucos vai ganhando respeito. O Zé Neto é o atual Coach of the Year da competição. Então, você já pensou um título brasa da BAL, velho? Vamos torcer muito aí. Faz um bem danado, né? Faz um bem danado pro basquete ter uma liga super forte assim no continente africano, né? E a NBA tá fazendo também sua parte para que a BAL seja mais difundida. Tem, assim, você abre a NBA TV, a parte da tarde, você vai ver um conteúdinho de BAL, né? É bem feito, hein, Lucas? Cara, aquelas câmeras ultra 4K, aquelas paradas... Cara, eles estão investindo uma grana selvagem, eu diria ali, viu, Lucas? Bem massa. Gibas, ó... Tem usado muito selvagem, viu? Peço até desculpa que o Francisco tudo pra ele é selvagem, né? Criança selvagem. É só um bebê selvagem. Ele fala, sou criança selvagem. Sei lá. Selvagem é muito melhor que bacana, viu, Gibas?
Pô, Gibas, é bem mais jovem, né? Porque é uma criança que tá trazendo pro meu cotidiano. o Chris Haynes, né? Ele falou algo que pode deixar a Laker Nation triste, né? Porque assim que aconteceu a eliminação do Lakers, Guilherme, começaram a pipocar os edits, né? Os photoshopinhos, né? Qual jogador vai jogar pelo Lakers? Muito se fala de Kyrie, né? Já há bastante tempo. Mas começou a se ventilar a possibilidade de Trae Young, né? Por ter ligações com o Clutch Sports, né? Por ser um atleta clutch e parar no Lakers. E o Chris Haynes, infelizmente, falou que não tem nada entre Hawks e Trae Young sobre trocas, sobre qualquer coisa diferente de vamos estar junto ano que vem, na próxima temporada, né? Queria que você comentasse aí o primeiro não pro Lakers nessa pós-temporada. Acho que não é bem o que o Lakers precisa, né? Não é exatamente esse modelo de jogador. Tenho defendido o Trae Young aqui no Café Belgrado e acho que um time com ele como centro pode ser um ótimo time, sim. Mas eu acho que ter ele como centro implicaria algumas coisas que o Lakers não tem, né? Transformar o Trae Young num role player, aí é melhor que ele não esteja em quadra. Acho que ele é um cara que tem que, quando tá em quadra, ser o centro das atenções. Eu acredito muito nisso, assim. E acho que ele tem potencial para ser centro das atenções de uma ótima equipe, se tiver as peças certas, sabe? Se tiver os caras que vão chutar as bolas das vantagens que ele vai criar, se tiver os defensores que vão protegê-lo na defesa. Pô, vou criar o meu time ao redor do Trae Young. Isso é certeza de título? Cara, nada é certeza de título. Agora, a gente está acostumando a acompanhar uma NBA em que culturas e muitos sistemas táticos têm se fazido valer contra super times, inclusive. Os super times a gente tem uma expectativa de super time, se super time entra em quadra, não sustenta. Equipes que têm 2 estrelas, por causa do Mavs, por exemplo, ninguém vai falar que o Kyrie é ruim de bola. Pelo amor de Deus, se alguém falar que o Luka é ruim de bola, eu paro de olhar na cara dessa pessoa. Cara, mas se você não tiver os companheiros certos, a cultura certa, o sistema certo, o técnico certo, cara, você não vai nem pra playoff, velho. É nem pra playoff. E não é um caso isolado. Claro, esse é um caso absurdo, mas outros casos de equipes de muito talento, cara, não tá sendo suficiente o talento mais, porque a gente até conversado sobre isso aqui, né, Lucas? O talento tá espalhado, velho. Todo time tem talento espalhado. E às vezes jogadores coadjuvantes que cumprem funções táticas, que têm papéis defensivos estabelecidos e superam no físico, superam na energia, na intensidade, eles conseguem igualar e são tão bons no que fazem que o jogo fica no pau, né? Acho que o caso do Miami é gritante, mas não é o único caso não, velho. Acho que a gente tem aprendido a respeitar times que não são exatamente assim. Então, acho que o Lakers precisa encontrar as peças a partir de cultura, a partir de sistema, a partir do que já tem. Uma aposta num jogador tão polarizante, tão central nos projetos, não sei, a não ser que seja um cara que seja two-way, que consiga jogar fora da bola, e não tem muitas estrelas assim. Acho que o Lakers tem que buscar agora as peças necessárias para voltar a ser competitivo. Só que o Lakers não é assim, né, Lucas? O Lakers só pensa em, quero cartaz, quero coisa gigante, porque eu sou o Los Angeles Lakers. Falando nisso, hoje não tem jogo, acho que eu vou voltar a assistir a série do Lakers lá da HBO, cara. Parei no 2º episódio, só uma vergonha. Cara, uma boa essa série aí, hein? Aliás, torcida do Lakers, que tá com saudade de um título aí, né? Já faz um tempo. Essa série é boa demais, velho. Gibas, seguinte. Continuando no Lakers, hein? Primeiro, o LeBron falou que... Na coletiva a gente esqueceu, assim, não chegou a comentar sobre isso, né? Não foi na coletiva, foi mais uma vez naquela matéria da ESPN. Ele falou que ainda sente que é melhor do que 90 ou 95% da NBA, mesmo aos 38, né? Errado não tá, né, Gibas? Tem muita gente não na NBA, tá, né? não 90%, tá 10%, mais ou menos 45 jogadores, né? 95 seria mais ou menos 22, 23 jogadores. LeBron top 25, bem suave ainda, né? O cara é muito tranquilo. Acabou de entrar no NBA, né? A NBA tá entre os não, que 15 isso. melhores. O LeBron é uma lenda do basquete que aos 38 tem jogos de quando ele tinha, como se ele tivesse 22, 23. O LeBron é uma lenda do basquete. Mas aí, continuando no LeBron, o Shams, né, que é o cara que mais tem acertado sobre o LeBron nos últimos anos, ele, embora ele tenha errado, né, aquela da contusão, né, que falaram que o Shams tinha tweetado que ele ia demorar um pouco, o LeBron falou, peraí, pô,
espera aí um pouco, né? E jogou pouco depois disso. Cara, eu achei tão bonito o Shams ontem. Cara, o Shams... Não Eu foi achei ele só você bem que achou, bonito, não, né, velho. Gibbs? Cara, eu acho ele Até bem aquela bonito. âncora de TV viralizou por isso, né? Não conseguiu aguentar A e não beleza do comentar, né? A Shams. beleza de Shams. Daí, Gibas, o Shams falou, cara, o LeBron me surpreenderia muito se Nisso aí, ele... hoje não vai dar pra hoje, não. Cara, hoje é variado nesse aspecto. Não, assim, o cara Se não é eu obrigado a ser o fosse... hoje e ser bonito, né, cara? O hoje, não Gibas, precisa ser o hoje, mas assim. se o agente vai dar o furo pra alguém, né? Ele, porra, beleza, hoje tá estabelecido. Mas o Shams chega ali, né? E manda e aí, tem uma notícia pra mim? Me passa o furo. Aí o agente, Guilherme, não tem o que fazer, né? É verdade, Comentários? Lucas. Ok. Então o Shams ele falou o seguinte: olha, me surpreenderia muito o LeBron aposentado. A parada é a seguinte: 2 aninhos aí. É o que eu sinto, que o LeBron tem mais 2 anos de NBA. O Shams tem acertado muito, viu, Giba, sobre o LeBron. Ele tem estado muito por dentro do loop aí da Clutch Sports. Então, trabalho com essa ideia, viu, de 2 aninhos pro LeBron, 1 ano agora de Lakers e 1 ano de Bronny, né? Essa é a ideia que eu tenho já há bastante tempo. Que o LeBron nos fez pensar assim, né? Então, ele que não invente de parar antes da hora. Até quero fazer o meu culpa da live, Gibas, que eu achei que o Shams tinha tweetado a mesma lista do hoje, né? Para técnicos do Suns. Daqui a pouco a gente fala sobre técnicos do Suns, mas já que chegou no assunto Shams, queria falar isso aí. Na verdade, ele adicionou um nome, né? À lista do hoje, por isso que ele se sentiu apto ali a tweetar 2 minutos depois. Gibas, tem um mais aqui, hein? Essa Tem você mais? curte. Rinha Manda. de... Cara, mais ou menos... Essa rinha aqui você curte. Spencer Dinwiddie botou panos mornos aí. Não vou dizer panos quentes, porque não sei se chega a ser quente. Porque ele ainda Ok. meteu um shade. Mas meteu panos mornos aí na relação dele com o Caio Kuzma. Ele falou o seguinte, pelo amor de Deus, né? Não saiam dizendo por aí que eu não achei ele talentoso. Ele é muito talentoso. Eu não respeito as prioridades dele. Cara, mas quem é o Spencer Dinwiddie pra respeitar a prioridade de alguém, Lucas? Eu falei, trouxe a notícia porque da última vez você estava empolgado aí com essa treta. E eu falei, porra, mas é o Spencer Dinwiddie e o Caio Kuzma. Mas acho que nesse dia você tá um pouco mais carente, Gibbs. Ok. Cara, vou comentar então. Cara, as prioridades do Caio Kuzma, em geral, ele deve estar mencionando o fato dele chegar pro jogo daquele jeito, né? Todo estilosão e ter essa vibe meio influência fora da quadra, trabalhar com moda. Imagino que seja isso, Lucas, né? Mas a ética de trabalho do Kuzma, eu acho que ela se sustenta pelo simples fato dele ter melhorado tanto ao longo dos anos. E, cara, ele é um tipo de jogador que sempre tem uma coisinha nova no arsenal que eu gosto de ver, viu? Então, assim. Ultimamente melhorou defensivamente, que era que a É galera isso. reclamava muito dele, né? E tá quicando, Lucas. Ele tá pondo a bola no chão, criando a própria arremesso, jogando em transição com o drible. Então, assim, não sei se ele tem as prioridades dele, não atrapalham Free o. agent, hein? Free agent, Caio Eu Kuzma, gosto numa desse free cara. agent bem restrita. Ah, vai No ganhar máximo. dinheiro. Agora, já o Spencer Dinwiddie, eu acho que ele é o mesmo jogador desde que eu gostei dele a primeira vez. Não vejo ele muito melhor do que via, não. Então talvez a prioridade dele também tenha que ser contestada, né? Lembra que ele tava querendo Gibas! mexer com Bitcoin e. Enfim. Aliás, queria falar sobre isso aí. O Stephen Curry ganhou um prêmio, desses prêmios de justiça social, essas paradas, né? Não lembro exatamente qual é o nome do prêmio que ele ganhou. Mas ele ganhou esse prêmio ontem, e aí foi o Shaq, né? Foi falar com ele, foi parabenizar e tal, na transmissão ao vivo. E ele meteu pô, obrigado por me colocar naquela confusão, né? Que é justamente aquela situação, Gibas, de agora é orar, né? Do William Bigode. Tanto Curry como Shaq são vistos aí como prováveis não, né? Certos, mas as pessoas usam prováveis vítimas no caso da FTX, lembra aquela empresa
de criptomoeda que quebrou e... Lembro. Shaq e Curry perderam muito dinheiro nisso aí. Aparentemente o Curry convidou o Shaq porque ele mandou essa no ao vivo, né? Obrigado por ter me ferrado daquele jeito. Mesmo? E começaram a rachar os dois, assim, né? Mas você sabe que a empresa lá do caso do Agora é Orar, ela responsabiliza, a tese original da empresa é a FTX. Ela meteu essa, assim. Tô repassando a informação. Então, no mesmo bonde, Scarpinha, William Bigode, cara, Shaq. Você fez uma Curry. Conexão de Scarpa, William Bigode, Shaq e Curry. Cara, isso aí que você fez agora, Lucas, é Prime, né? É Prime. Agora é Orar, né, Gibas? E as últimas que eu trago aqui desse pacotão de novidades, Gibas, essas aqui são daquelas que a gente tem gostado muito de falar. Rockets News, notícias do Houston Rockets, né? Os passos que o Rockets está dando para o sucesso de ser contender imediato. Você quer as informações? Tem duas aqui, tá? Do Rockets. Você quer informação de terceira mão ou quer informação de partes envolvidas primeiro? Eu quero a mais esperançosa possível. Primeiro, não é melhor deixar mais esperançoso pro fim, assim, pra... E se você me der só a esperançosa e aquela que for racional você ignorar? Cara, eu não vou dizer qual é a mais esperançosa, vou deixar você decidir, tá? Tá, ok. Primeiro, Rockets pensa em procurar, né, na Free Agents, já que tem muito dinheiro, a gente tem falado aqui. Austin Reeves, esse do Lakers, né, não o podcaster. Dillon Brooks, Brook Lopes e Cameron Johnson. Esses 4 aí são alvos para o Houston, fora Harden, né? É essa notícia do Kelly Iko, do Athletic, né? Não é qualquer pessoa soltando isso aleatoriamente, né? E, Guilherme, é um bom repórter. Essa aqui é de primeira mão. Aí você vai me dizer qual é a mais esperançosa. O Patrick Beverley falou no Pat Bev Pod, que é o podcast dele mesmo, né? Ele foi perguntado pela pessoa que estava com ele, se ele realmente acha que o James Harden vai voltar para o Houston e se tem alguma chance dele, Beverley, voltar com o Harden para o Houston. E o Patrick Beverley respondeu, muito alta. Aí perguntaram, assim, para confirmar, muito alta a chance de você voltar para o Houston? Muito alta. De você voltar, sim. Patrick Beverley, ou caçando cliques para o seu podcast, ou já tem aí um sentimento de que deve voltar ele, Harden, e aí tem esses outros nomes aí na lista de free agents, Guilherme. Imediatamente contender? Bom, primeira coisa, Lucas, o Pat Beverley, ele apareceu como comentarista nos playoffs do ano passado com a única e exclusiva missão de falar mal do Chris Paul, né? E, velho, tudo que ele falava do Chris Paul era assim, era muito agressivo. Só que o resto do conteúdo dele, vamos dizer assim, né? O resto que ele comentava era muito bom. Não era pouco bom, não. Era muito bom. E eu não sabia que ele tinha um pod. Cara, vou sair daqui agora e vou ouvir o pod do Pat Beverley. Porque deve ter coisa assim de qualidade. Porque ele entende muito do jogo. É verdade, ele entende muito do jogo. Agora, cara, com todo... Você viu, né? O respeito que eu dei a ele aqui. Okay. Pelo amor de Deus, Houston Rockets, né? Não é por aí que a gente quer ir. Agora, não faz sentido a linha que você falou ter um jogador como ele, né? Porque já Dillon Brooks, Pat Beverley, Austin Reeves é um cara durão, né, cara? É um cara durão. É um cara que tá se criando como ele é um jogador aguerrido, hustle, cresce. Assim, Dillon Brooks e o Pat Beverley, a primeira coisa que você pensa neles vai incomodar, né? Vai violência. Encher o saco do adversário. Austin Reeves, Brook Lopes e Cameron Johnson, não, né? Você pensa espaço, um deles criador, 2 que espaçam e que são elite, e todos jogam coisas grandes, né? Todos jogaram finais de conferência recente, agora é o caso do Austin Reeves atual. Então, assim, e outra, me parece plano realista, assim, não parece aqueles planos de time que não tem a menor ideia do que vai fazer, vou trazer todo mundo, né? Agora, também... Vou tentar o Curry. Vou trazer o Curry e o Kawhi. Mas, assim, também, Lucas, é também uma missão de calma torcedores, né?
Então talvez a gente veja um time que quer ser competitivo. Quando o GM viu assim, cara, o Doka tá tendo que comparar Jaylen Brown e Jason Tatum com o Kevin Porter Jr. Jalen Green. Vou ter que fazer alguma coisa. Não, Jalen Green até entendo, né? O cara é mó novo, escolha 2. Temos que fazer alguma coisa aqui, né, gente? Vamos trazer o Austin Reeves, né? Gibas, prometi uma coisa lá atrás. Gosto do caminho, sabe? Qual foi a mais promissora que você achou? Harden e Beverley? A primeira achei bem legal, assim, o tipo de jogador, né? O perfil de... Assim, time atento ao mercado que sabe que não é fácil trazer estrelas, mas que tem um perfil aí, né? Eu achei que é um perfil de jogadores competitivos que ficam em quadra e jogos grandes. O Aaron Johnson é bem massa, hein? Bem massa. E acho que assim, tá no subtexto aí potencializar os jovens, né? O Jalen Green, o Kevin Porter vem de uma temporada de quase 20 pontos por jogo, o Jalen Green, então assim, você vai potencializando o que você tem com jogadores que são... Nenhum desses aí talvez o Austin Reeves seja um cara que precisa bastante da bola para pontuar, mas nenhum desses aí é um jogador que chega e meio que bagunça o que você tá fazendo, né? Acho que, cara, começo a ficar um pouco empolgado com o Houston Rockets. Boa. Gibas, eu prometi falar alguma coisa lá atrás e já esqueci o que é, então vou trazer aqui a explicação da faca de 2 gumes, né? Porque acho, e aí eu vou explicar por quê. Acho que esses movimentos do Houston Rockets, especialmente tirando o jogador de contender, o Lakers hoje é um contender, chegou ao final de conferência, o Bucks foi campeão um dia desse, foi a melhor campanha, é contender. Você convencer esses caras a virem para o seu time, que foi último colocado na NBA, você paga um premium, né? Você vai pagar muito, né? Mais do que o Milwaukee Bucks pode oferecer pro Brook Lopes. E contrato longo, né? Para veterano, você paga bastante tempo. Para jovem, você paga bastante dinheiro. O Austin Reeves, cara, vai ser um contrato tipo do Jalen Brunson para tirar ele do Lakers. Você tem noção disso? Que o Jalen Brunson, a galera tava pirando. 125. Porque o Jalen... Não, 125 não foi o que o Jalen Brunson conseguiu, não. Foi menos, velho. Foi tipo 106, não foi 125 milhões? Acho que era o máximo que o Mavis podia oferecer, era isso. Só que ele fechou com o Knicks por 106, alguma coisa assim. E assim, as pessoas estavam pirando, porque o Jalen Brunson ia ganhar esse tipo de dinheiro, né? Que era overpaid. O cara tinha alguns anos já e vinha destruindo, né? Já pelo Mavis, já... Enfim, o Jalen Brunson chegou no Knicks e foi isso aí, né? E o Austin Reeves, a galera tá piscando, tá nem piscando, né? Vai ser 100 e poucos milhões mesmo, 105 por aí, e não tem jeito e tal. Então, assim, se o Houston meter esse tipo de caixa, em qualquer um desses, né? Você meio que compromete um pouquinho o seu futuro, embora, concordo com você, são jogadores que seriam massa ter no time, né? Então, me parece uma faca de 2 gumes. E recebemos a informação, Gibas, que uma faca de 2 gumes, para meu desencanto, não é uma faca mítica aí, é simplesmente uma espada pequena. Tem quarto dos 2 lados, né? Então, fiquei meio decepção. Para facas de 2 gumes, não vejo utilidade, Gibas, para uma faca de 2 gumes. Para mim, eu prefiro ter 2 facas. Se eu quiser usar um lado... Como entusiasta do vôlei, Lucas, eu gosto da potencialidade de cortar dos 2 lados da rede, né? Na entrada e na saída. Eu era um ponta, sabe, Lucas? Eu jogava na ponta, né? Então, o meu go-to-move era aquela bola rápida, né? Na entrada da rede. Acho que a faca de 2 gumes no vôlei, Guilherme, seria o cara que ataca para os 2 lados, não é nem eu ataco na rede ou fora da rede. Ele faria pontos contra você. Que a faca de 2 gumes, ela é uma ameaça para você. Enquanto você tá cortando a coisa, ela te ameaça, né? Se você botar a mão ali em cima para o Didi. Se o Didi jogasse vôlei, você lembra aquele filme que o Didi batia o escanteio, corria na área e cabeceava? O Didi Trapalhões. Isso, eu fiquei pensando um pouquinho no Didi do basquete, Cavs, né? viu? Imaginei. Até por isso que eu fiz a diferenciação. Mas eu gosto mais de falar de vôlei no seu aspecto tático. Já dei aula aqui sobre futsal, né? Embora a tática tivesse 15 anos de defasagem. Aliás, um salve para o Qual a melhor estratégia pro vôlei, Gibbs? 4-2 ou 5-1? Não, 4-2 é infantil, né? Acho que ninguém mais joga 4-2. Cuba não metia um 4-2? Às vezes metia, mas era um pouco anacrônico, assim. Era um modelo de jogo um pouquinho anacrônico. Cara, assim. Nick Nurse meteria um 4-2 em playoffs. Não tenho nenhuma dúvida. Meteria 4-2 em Ainda mais que ele é casado com a brasileira treinadora de vôlei. Né? Treinadora de vôlei, cara. Treinadora de vôlei.
Lucas, queria mandar um salve pro Joinville Futsal, hein? O Joinville tá jogando a Libertadores de Futsal. Opa, E, time pô, da Drica, ontem... hein? Drica É o NB time das da Minas. Drica. É o time da Drica. E o Cascavel tá jogando também, né? Um salve aí. Torcer pros Brazos aí na Liberta de Futsal. Tamo bem, Gibas? Tem informação? Não sei, não tenho essa informação não, viu, Lucas? Porra. Qual era a sua carisma informação sobre futebol hoje? Cara, Vamos perder essa estrela agora. Seguinte, né? Você tá pronto pra saber que existe um Luca esloveno, craque do futuro do futebol, ou não? Você tá de zoeira, velho. Mais um Luka craque e mais um Luka esloveno, porque, assim, do futebol já tem o Luka Modric. Não, esse aí é esloveno, né? Modric é croata. Então, mas já tem um Luka craque. Aí depois vem um Luka esloveno, craque do basquete. Aí teve o Luka Jovic, que enganou muita gente por causa do nome, né? Porque misturava Jokic e Luka. Mas ele não é tão bom, né? Acho que nem sei o que o Real Madrid fez com ele, né? Não tá mais no Real, Gibas. Agora tem simplesmente o Luka Topalovic. Luka Topalovic é o craque do futuro. Alô, Marcos Braz. Cara, o Luka Topalovic joga muita bola. Camisa 10, claro, né? Da Eslovênia. Tá rolando, Lucas, a Euro Sub-17. E, cara, a ótima geração eslovena meteu simplesmente 3-0. No 3-0 ou 4-1? Agora eu posso ter confundido. Uma goleada. Uma bela goleada de múltiplos gols na Sérvia. Imagina, né? Meteu uma goleada na Sérvia. E aí, infelizmente, foi derrotado pela ótima geração espanhola. Porque, enfim, né? Acontece. E hoje, Lucas, hoje, meio-dia, ou seja, né? Quando você tá ouvindo esse podcast, se você tá ouvindo logo que saiu, Eslovênia e Itália decide quem avança e quem é eliminado aí da Euro Sub-17. Ótima oportunidade de ver Luka Topalovic. Passa tudo no aplicativo da UEFA, hein? Ele tem 3 gols na competição já, Lucas. E nos 3 gols... Olha só isso, Lucas. Nos 3 gols, ele roubou a bola no ataque e fez o gol. Nos 3 gols, ele foi um two-way. Ele é o Alvorada, então, da Eslovênia. Ele é o two-way, velho. Ele é o Kawhi Leonard, né? Ele se esconde atrás do bandeirinha e volta pra roubar a bola? Cara, na verdade, o go-to-move dele é correr muito e dar uma dividida com aquelas de pé prensado, sabe? Pô, ele dá umas prensadas nos caras, rouba a bola e faz o gol. Mas ele joga no NK Donzale ainda, hein? Por enquanto, né? Mas segundo consta aí, eu até esqueci o nome do rapaz que me falou isso. Peço desculpa por não lembrar. É lá do Twitter, né? Um rapaz brasileiro mesmo que cobre basquete de base mundial. Pô, eu tava empolgado com esse Luka e fui procurar informações, né? Ele me disse, Lucas, que se alguém quiser depois me manda no Twitter aí que eu mando o perfil do amigo. Ele me disse que o Red Bull Leipzig? não o Leipzig, o outro, Salzburg, já tá de olho nele, né? Então, podia ser o Bragantino, né, velho? O Bragantino, pelo amor de Deus. Podia mandar, cara, né? Podia mandar pra cá. Eu chamo vocês de Red Bull. Como é o nome dele aqui? Red Bull Braga? Red Bull Bragantino, acho que é. Cara, não tô achando o nome do analista. É um analista de desempenho que faz esse trabalho. Não tô achando. Peço perdão aqui, ó. Tô cavucando aqui, mas não tô achando, não. Mas, enfim, Lucas, fica a informação, né? Eu acho que o primeiro podcast nacional que falou de Kvara foi aqui, Lucas. Eu acho difícil que alguém tenha falado do Kvara antes. De verdade. Okay. A gente trouxe assim em primeira mão que o Kvara era o Maradona georgiano, né? E ele simplesmente entregou um título pro Napoli. Não sozinho, claro. Mas simplesmente isso, né? Então, confia no Gibbons Board. Luka Topalovic. Deixa eu ver aqui se eu acho o valor dele. Tá barato, velho. Dá pra comprar ainda, viu? Cara, Marcos Braz, pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo... Quanto que ele tá valendo aí? Não apareceu aqui não, Guilherme. Pô, mas é que agora ele já tá macetando. Na Euro ficou ruim, né? Tinha que ter achado antes. Não, dá tempo ainda, velho. Será, velho? Eurinho? Dizem que o Marcos Braz tomando café, Guilherme, é imbatível, né? E o pessoal dessa região gosta muito de um cafezinho. Gibas, chegou a hora de falar de Suns, será? Nicolas, viu? O nome do scout lá. Valeu, Nicolas. Nicolas Ach. Ele que me deu essa informação aí, Lucas. Pô, fiquei feliz que eu achei o nome dele. ACH. Ach. Okay. Vou te mandar o golzinho dele pra você curtir ele aqui enquanto a gente grava. Hein? Gosto, hein?
Gibas, chegou a hora de falar de Phoenix Suns? Será? A notícia que ninguém queria dar. Notícia aqui que ninguém queria dar. Não, Lucas. Agora, eu mandei pra você enquanto eu faço o Ed pra você curtir um Topalovitzinho aí. Lucas, seguinte, hein? Olha a informação que eu vou dar aqui em primeira mão, né? Primeira mão. Hoje tem uma promoção no Café Belgrado. É uma promoção que já tá durando um pouco mais de 3 anos. Acho que é um pouco mais de 5 anos. Você pode apoiar o Café Belgrado com apenas R$9. Vou repetir, hein? Com R$9 você faz parte do nosso plano de financiamento coletivo do Café Belgrado e, olha só, desbloqueia imediatamente horas e horas e horas de conteúdo exclusivo para você. Cara, não tem como não se empolgar se você souber o que você está perdendo ao não acompanhar o Belgradão. É o seguinte, digita aí cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz para os nossos apoiadores, mas está tudo com cadeado. Por que está com cadeado? Porque você precisa desbloquear esses conteúdos, né? Você desbloquear os conteúdos para automaticamente ter acesso a tudo que o Café Belgrado produz de áudio. Cara, e é muita coisa mesmo, né? É muita coisa mesmo. Então é o seguinte, www.cafébelgrado.com.br, vai ali em listas e vê tudo que o apoiador do Café Belgrado tem acesso, né? Com R$9 você já tem acesso a tudo isso. Com R$20 você tem acesso a tudo isso e ainda vem pro nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar do Brasil para você curtir um. Cara, não vou dizer nem que é para você curtir alguma coisa. É o melhor lugar do Brasil, ponto, né? Ponto. Simples assim. Então, um salve, viu, para todo mundo lá do Telegram. Um salve para todos os apoiadores do Café Belgrado. Vocês fazem esse projeto ser possível. Vocês tornam a existência do Café Belgrado algo viável. Então, devemos muito a vocês. Devemos muito e esperamos que esse conteúdo os recompense. Eu queria mandar um salve especial para os apoiadores que chegaram ontem. O André MN, o Rafa Peixe. O Rafa Peixe, você chegou selvagem, meu amigo. Muito obrigado. O Maurício Araújo, o Rodrigo Lacerda, o Hélio Dias. O Hélio Dias, você tem que vir pro Giannis, cara. O William Prado, Alain Marinho e grande elenco, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguém que tá nos outros dias aqui que a gente ainda não falou. Acho que não. Acho que a gente falou de todo mundo aqui recente, pelo menos. Eu acho que o Hélio Dias é Adam Sandler, né? Eu ia chamar de Hélio Adams. Hélio Sandler. Tem porque, o do dia 22 aqui. O Hélio brilhou muito no Giannis já. Ok. Ó, o Xande Corinthians tá aqui. Pô, o Xande Corinthians também veio de Giannis, né? É o Xandão, o Xande Corinthians? É o Xandão. Mas não sabia que era Corinthians, Xande Corinthians, não. O Cláudio, o Luiz Borges, o Kaique Putinelli, aqui bastante gente avançando, né? Inclusive, Lucas, esses dias a gente recebeu uma DM falando assim, vou virar o apoiador, aquele ator famoso. É o seguinte, aí, se você tiver alguma dúvida como apoiar, o que tá faltando, o que você precisa fazer, não tá entendendo muito bem o que a gente tá falando aqui, vai de DM no Belgradão, no Twitter ou no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de ensiná-lo passo a passo aí pra você. E fazer a promoção, hein? Promoção, a gente vai cobrar o preço do lançamento do plano de apoio, apenas nesse período limitado. Você tá brincando? Vamos cobrar o preço para apoiar hoje, em 2023, a gente vai cobrar nesse período promocional o preço que a gente cobrou lá em 2018, hein? Quando a gente lançou o plano de apoio. Velho. Parece máquina do tempo isso, Lucas. É um pouquinho de máquina do tempo isso. É o mais perto que a humanidade já conseguiu chegar de máquina do tempo. Guilherme. Gibas, você tem informações aí sobre Phoenix Suns, técnicos e buscas de glória eterna? Você curtiu aí o videozinho que eu te mandei? Do Lucas Curti. Roubou a bola. E assim, a Eslovênia tava com a menos aí na hora que ele mete esse gol. Acho isso, que até por isso a Espanha tava dominando. Mas rouba a bola dentro da área da Espanha e mete caixa, né? Gol de qualidade. Gostei. Aceita aí na base do Mengão. Joga muita Ia bola. fazer uma bela dupla com o... Cara, o Flamengo tem um menino que é muito craque, velho. Esqueci o nome dele agora, mas ele é Lohan. Porra, Lohan joga demais, velho. Tem que tirar os velhos do Flamengo, Guilherme. Deixa só a base. E se a gente brigar contra o rebaixamento um aninho, tudo bem. Ano que vem a gente volta com tudo. Excelente reflexão. Lucas, cara, primeiro, né?
rinha de insiders sobre o futuro do Phoenix Suns, né? Sobre James Jones tá deixando a galera em choque, hein, Givas? Lucas, conheço essa estratégia, né? Conheço bem essa estratégia. O Phoenix Suns teria finalizado ali a sua lista, a sua shortlist, com um número X de nomes, né? Porque, na verdade, Chance diz uma coisa, o Hoje diz outra, e agora de manhã o Chris Haynes diz outra coisa. Lucas, quantos técnicos serão técnicos do Phoenix Suns? E por que todo mundo só fala de um desses nomes? Tá todo mundo muito intrigado, porque em meio a ótimos nomes, e nomes que o grande público não conhece, porque muitas vezes a NBA dá espaço sim para técnicos que são auxiliares, porque tem capacidade de ver ali o dia a dia, coisa que o público não tem acesso. Mas no meio disso aí, né, de alguns nomes que a gente vai mencionar aqui, um Doc Rivers, Lucas, deixou todo mundo... Assim, tem muita gente muito empolgada para que isso aconteça. Não sei bem porquê, queria até saber se você tem ideia dos motivos, né, que levam as pessoas a querer que isso aconteça. E aí, Lucas, Doc Rivers no Suns vai ter seu apoio? Vai chegar prestigiado para pontada pro Shell? E, velho, seguinte, ó. Primeiro, hoje chegou tweetando, né? Na hora do jogo, velho. Na hora que tava ainda sem decidir a partida, né? Hoje chegou tweetando que era Nick Nurse, Doc Rivers e mais 2 técnicos auxiliares, né? Associated Head Coaches, né? O Charles Lee, né? Que a gente já está há um tempo aqui comentando, que ele está em várias entrevistas, né? O Charlie Lee. E do próprio Phoenix Suns, o Kevin Young. Esses 2 estão, assim como o Doc Rivers, assim como o Nick Nurse, eles estão cotados em múltiplas funções, né? Em múltiplas franquias. Tanto o Charlie Lee, como o Kevin Young, como o Nick Nurse, estão em várias retas finais aí de entrevista. E o quarto nome do hoje era justamente o Doc Rivers, né? Aí depois, algum tempo depois dele twittar isso, ele faz até uma matéria falando desses 4 caras, né? Bancando que são esses 4 caras na reta final. 2 minutos depois, o Shams tinha tweetado que, além desses nomes, né, que o hoje tinha tweetado, estavam na lista desculpa, Gibas, eu falei que era o Charlie Lee na lista do hoje, mas era o Jordi Fernandes, né, do Kings, que é um espanhol. Você lembra do Jordi, da francês, daquela criança que cantava a música lição? Cara, lembro dessa canção, não sabia que era Jordi. Le Petit, não sei cantar. O meu primo, Gibas, que eu já contei a história dele recentemente aqui, o nome dele era Alisson, né? É Alisson ainda, né? Então cantava muito essa música pra ele. Quem tiver curiosidade aí sobre o meu primo, posso trazer em outra ocasião. Gibas, então tinha... Chama Jordi, cara. É Jordi com Y. E ontem, ao sair essa informação, fui ouvir a música. Porque, cara, é uma música que se você ouve uma vez, provavelmente você vai ouvir por 10 anos. E como que essa música não tic-taqueou ainda, velho? Porque ela tem tudo a ver com o TikTok, velho. Aquela parte do Le Petit Poti, velho. Meu Deus. É verdade. Gibas, então tem esses 4 nomes na lista do hoje. O Shams tweetou logo em seguida, né, 2 minutinhos depois, a mesma lista, adicionando Frank Vogel. Frank Vogel, campeão pelo Lakers em 2020. E falou que os 5 se encontrariam com o dono Matt Shibia, né? Com o James Jones e outros membros do Phoenix Suns em Michigan, né? Que é a terra do Matt Shibia, ainda essa semana, né? Mais tarde nessa semana. Então seriam esses 5 os nomes do Shams, e todos já em reta final, todos passariam por entrevista com o dono, com o GM, etc. O Chris Haynes, Givas, tweetou 2 horas depois, eu estava até ainda acordado e repostei com o Belgradão, falou que, beleza, o Suns está, de fato, pensando em vários nomes, mas ainda não está numa fase final de entrevista de candidato, e a expectativa é que se encontre aí sim, né, com o assistente do Milwaukee Bucks, o Charlie Lee, e com o assistente do Golden State, o Kenny Atkinson. Kenny Atkinson também tá ligado ao Bucks, por exemplo, né? Em reta final com o Bucks já. Então, é rinha de insider. Todos esses caras não dão motivos pra gente duvidar, né? Não é aqueles caras que falam multiple sources, né? Multiple sources, mete uma coisa nada a ver. Esse cara que falava muito isso até
caiu no ostracismo aí, são caras que a gente confia, né? Então alguém muito dentro da parada falou essas coisas para eles, né? Pro Hoje falaram uma coisa, pro Sheamus falaram outra coisa, né? Uma coisinha a mais, e pro Chris Haynes falaram outra coisa, né? Que meio que desmente o que foi falado pelos outros, né? De que era reta final e que essa semana ia ter entrevista com o dono, que estava muito próximo, né? De anúncio, esse tipo de coisa. Quando é reta final, né? Você imagina que tá próximo. Então, rinha de insider, Gibas. A galera quer que eu fale do Doc Rivers, né? Porque, primeiro, o único time que quer Doc Rivers, aparentemente, é o Phoenix Suns, né? Os outros ainda não. Os outros times que estão com vaga não tiveram coragem de dizer que o Doc Rivers está na briga, né? Dito isso, Gibas, agora eu vou pro meu take pessoal, tá? É um pouco diferente, talvez, da maioria do torcedor do Phoenix Suns, ou enfim. Eu trabalho com a ideia, Guilherme, que o Phoenix Suns nunca vai ser campeão, né? Assim, eu aceito essa ideia tranquilamente dentro do meu ser já há bastante tempo, né? A gente joga aqui para participar e tal, né? Tosse, né? Sofre, porra, quase foi enganado, né? Em 2021, o Suns abriu 2-0 nas finais, né? Então, as minhas certezas estavam balançadas ali naquela ocasião, né? Mas eu trabalho, assim, de maneira geral, eu trabalho com a ideia que alguma coisa vai dar errado e que a gente não vai ser campeão. Porque sempre foi assim, né? Então, quando eu vejo nomes especulados como Doc Rivers, né? Um nome como Doc Rivers especulado, eu penso, cara, é a cara do Phoenix Suns, né? Inclusive, quando ele foi demitido e o Suns demitiu o Monte Williams, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, vai vir um Doc Rivers aí, né? E se serve pro Botafogo, Guilherme, por que não pro Phoenix Suns, né? Olha como é que tá o Botafogo, né? Desde que o Doc Rivers assumiu o Botafogo, o time saiu da Série B e agora lidera a Série A, além de ter feito uma parceria sensacional, né? Com o John Textor. Então, se o Doc Rivers está funcionando e vai provavelmente levar o Fogão a um título nacional aí. Mais um, foi campeão da Série B, Gibas, o Fogão? Campeãozaço, campeoníssimo. Então vem pro bicampeonato, né, já com o Doc Rivers. E, cara, tem dado muito certo por ali. No Philadelphia, vou até ser justo aqui comigo mesmo, né? Falei que ele vinha fazendo um bom ano, acho que ele utilizou muito bem o Embiid, né, as capacidades máximas do Embiid. Acho que você levar um time como o Boston a 7 jogos ficou um pouco menos impressionante por causa do Miami logo a seguir, né? Que abriu um 3-0. Mas ainda assim é impressionante, né? O Boston encaixa muito bem contra o Philadelphia, né? Tinha essa ideia já desde antes da série e o time conseguiu vencer um jogo até sem um Embiid, né? Então, tudo bem. Acho que todos esses nomes que estão especulados, não conheço os trabalhos ainda dos auxiliares, né? Mas todos esses nomes, né, incluindo Kenny Atkinson, aprovo todos. Doc Rivers é o que eu menos aprovo, ainda assim tenho consciência de que ele é um cara super respeitado dentro da liga. Quando ele foi demitido aqui, ou quando ele estava prestes a ser demitido, falei aqui, né, que os jogadores da NBA, de maneira geral, amam o Doc Rivers, né, LeBron, toda essa galera gosta muito do Doc Rivers, respeita muito o trampo dele, então não me surpreenderia que Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul, que já foi atleta do Doc Rivers, né, optassem por esse caminho aí, né? Então, fico aí na expectativa, ansiosa por um nome, espero de coração, né, que não seja o Doc Rivers, porque acho que vai atrair muita coisa negativa, sabe? Pô, o Suns já tem seus próprios memes, né? Não precisa de mais um. Então, vamos ver aí que tipo de trabalho vai vir. Gosto muito do Monte Williams, muito, muito, muito. Qualquer um que vier, eu vou achar inferior, né, ao Monte Williams, que é meu amigo pessoal. Mas ainda assim, respeito, viu, Gibas? Esses nomes todos que estão sendo especulados aí. Ia me machucar se viesse, sabe, um Dwayne Casey. Não, agora o Suns vai estar. Dwayne Casey tá na lista. Eu ia falar, porra, peraí também. Mas não é o do Ilho, né? O Shibia não é o do Ilho. Não sei ainda, viu, Gibas? Cara, o fato dele não ter mergulhado no mundo Detroit pra escolha me deixou um pouco mais calmo, né? Pela lista aí, parece que não temos nada muito ligado a conselheiros idosos de outros tempos de NBA. Acharam as fotos de Isaiah Thomas com Doc Rivers, assim, né? Acho que pra me provocar. Eles jogaram juntos, né? Assim, contra, né? Jogaram contra nos tempos de NBA. Eram contemporâneos, né? O Rivers no Hawks e o Isaiah no Detroit Pistons.
Outra coisa, Gibas, desses nomes todos, assim, além do Doc Rivers, eu não queria o Frank Vogel não, viu? Com todo respeito ao trampo dele, não me apeteceria não. Não é o tipo de... Cara, na real, assim, dos caras que estão disponíveis aí, queria um Nick Nursezinho, Kenny Atkinsonzinho, né? Assim, são os dois caras que brilhariam meus olhos, assim, sabe? De, pô, que massa, né? Cara, o Kenny Atkinson seria doideira, né? Porque meio que o Durant botou pra fora junto com o Kyrie, né? É verdade. E é muito louco que ele tenha sido... Ele rejeitou, né? Ele aceitou, depois rejeitou o emprego no Hornets. E agora tá com possibilidades bem legais aí, né? Inclusive o Milwaukee Bucks, Suns. Vamos ver se dá alguma boa, né? Lucas, será que ele... e o que isso ensina aí pro LinkedIn? Sobre o que você posta no LinkedIn? Ou... Não, como que você faria um post de LinkedIn com essa experiência do Kenny Atkinson, né? Que foi demitido por um cara que agora pode reencontrar e, na mesma proporção, né? Ou numa proporção inversa, vamos dizer assim, caminho inverso, né? Proporção, tem nada a ver com proporção. Rejeitou um emprego ruim só porque ficaria empregado e agora pode ter um baita emprego um pouco depois, né? Pô, isso aí no LinkedIn, velho, os caras são capazes de falar atrocidades com isso aí. Horas Gibas, de atrocidades. O caso do Hornets, eu fico me perguntando se ele não teve acesso a mais informações do Miles Bridges, né? Que na época que ele aceitou, ainda não tinha explodido a bomba do Miles Bridges, né? Que ele tinha feito o que fez e... Então eu fico pensando, será que teve alguma coisa a ver, né? Para ele aceitar e depois recusar esse emprego do Hornets, que muda completamente a dinâmica do time, né? Você ter o Miles Bridges ou não. O caso dele com o Kevin Durant seria, se eu fosse postar alguma coisa, né, como Kenny Atkinson, eu usaria o caso da Pretty Woman, né, uma linda mulher, Julia Roberts, aquele momento que ela vai na loja, tenta comprar as coisas e a vendedora não aceita, né, por causa da maneira que ela se veste, a maneira que ela se porta e tal. E aí depois ela vai em outra loja, ainda mais chique, gasta ainda mais dinheiro e volta lá, né, e fala big mistake, né? Você trabalha com comissão, né? Big mistake, huge, que é um dos momentos clássicos aí do cinema, né? Da sétima arte. Então acho que o Kenny Atkinson faria isso, viu, Gibas? Ele passaria em frente ao Phoenix Suns, né, na entrevista, e veria lá o Kevin Durant, né? E falaria, né? Big mistake, huge, eu vou pro Bucks, né? Sabe? Faria isso se fosse ele, viu, Gibas? Sou um pouco afrontoso. Tá, eu pedi aqui pro ChatGPT criar um post de LinkedIn falando de metáforas de coisas da vida com o mundo corporativo, usando Kenny Atkinson, técnico de basquete, e a história da protagonista do filme Uma Linda Mulher. E aí ele já entregou aqui. E ele começa o texto de um jeito inacreditável. Ele fala o seguinte, eu não sei se isso é uma praxe do LinkedIn, né? Caro colegas e conexões. Hoje gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre as metáforas da vida corporativa, utilizando exemplos inspiradores do mundo do basquete e da história cativante da protagonista do filme Uma Linda Mulher. Vamos explorar como essas histórias podem nos ensinar valiosas lições para o ambiente profissional. Cara, isso tá muito... A coragem de Kenny Atkinson. Pode falar. Vou passar um paninho aqui antes de ele falar o que ele vai falar, né? O ChatGPT trabalha até 2021, né? Com as informações que tem até 2021. Então, talvez não tenha ainda essa relação do Kenny Atkinson com o Hornets. Pode continuar, Guilherme. Tanto Kenny Atkinson quanto a protagonista de Uma Linda Mulher nos ensinam que cada pessoa tem seu próprio ritmo de sucesso. No mundo corporativo, podemos nos sentir pressionados a seguir o caminho de outros ou alcançar resultados rapidamente. No entanto, é importante lembrar que cada um de nós tem uma jornada única. Encontre seu próprio ritmo e defina seus objetivos com base em suas paixões e talentos individuais. Não se compare a outros e celebre suas conquistas ao longo do caminho, independentemente do quão grande ou pequena possam parecer aos olhos dos outros. Concluindo, as metáforas encontradas nas histórias de Kenny Atkinson e Uma Linda Mulher podem nos inspirar a trilhar uma jornada bem-sucedida no mundo corporativo. A coragem e a autenticidade e encontrar nosso próprio ritmo são fatores-chave para o crescimento pessoal. Vamos aproveitar essas lições e aplicá-las em nossas vidas corporativas. Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo.
Vamos aprender uns com os outros e construir um ambiente de trabalho mais inspirador. Lucas, tô muito afim de postar isso aqui no LinkedIn do Belgradão e ver o que A acontece. gente tem LinkedIn, Gibas? Cara, você lembra que eu criei um pra falar com os caras da FIBA? Que é pra pedir pra eles deixarem de transmitir jogo? Só achava esses caras no LinkedIn? Eu acho que ainda tá aberto. Eu não sei se eu tenho a senha ainda, mas eu posso recuperar a senha, né? E aí tudo bem. Será que maceta aí? Será que é 10 curtidas assim? Ah, velho, se eu tivesse conta no LinkedIn, eu curtiria, Guilherme, porque é muito fora da caixa, né? E LinkedIn, porra, se você não tá procurando coisa fora da caixa, embora ele tente colocar numa caixa, né? Começando logo de maneira super genérica, né? De amigos e conexões. Gibas, não sei se eu curti 100%, né? Acho que ele não conseguiu. Acho que faz tempo que o ChatGPT viu Além da Mulher. Acho que ele não tem, pra falar assim, nas suas habilidades. Enfim, Gibas, eu não macetei tanto, não, viu? Achei que faltou um pouco mais de vingança aí no post dele. Cara, mas é que o LinkedIn não tem nada que preste, né? Essa é a ideia do LinkedIn. É não prestar mesmo. Ele foi muito sagaz nisso. Então ele foi muito bem. Foi muito sagaz, bem. Foi muito sagaz. Gibas, reta final do podcast. Podcast aí cheio de inúmeras. Foi para muitos lados esse podcast, viu, Guilherme? Fica até um pouco tonto aqui de tantas reflexões e rumos que a gente tomou, mas ainda assim queria fazer um destaque final falando de um assunto, poxa, que não é muito show de bola, né? Essa manhã explodiu, né? O Ja Morant, ele postou no Instagram dele stories, primeiro dizendo te amo pai, te amo mãe, te amo filha, e mandou um tchau numa entrevista, assim, ele dando entrevista para um microfone NBA on TNT, né? Então, assim, não sei o que o Ja Morant quis dizer com essa sequência de postagens, mas pouco tempo depois de viralizar, foi assim, coisa de 15 minutos, ele tinha apagado as 4 postagens, né? Então, assim, não tem ainda informação de que tipo de indicação do que significa essas postagens, mas a gente nunca gosta de ver um tchau, né? Então, a gente espera só que seja nada demais e que esteja tudo bem com o Ja Morant e, enfim, Gibas, fica aí o nosso desejo, né, de que Ja Morant esteja bem, inclusive mentalmente, para aceitar o que vai vir pela frente, né, provavelmente uma punição da NBA e voltar mais forte disso, né, voltar mudado e voltar mais forte e enfim, continuar dando alegria, porque ele é um dos caras mais espetaculares que joga o basquete mais vistoso da NBA, né? Assim, se você pegar a galera sub-23, sub-24, provavelmente o Ja Morant tá no top 5 de todo mundo, né? De basquete mais espetacular da NBA. Isso quer dizer muita coisa, porque tem muito jovem espetacular na NBA. Então a gente só espera que esteja tudo bem com o Ja Morant. É isso. Lucas, você tem destaque final? Gibas, acabei de dizer que esse era meu destaque final, né? O destaque final é esse? Achei que era o último giro de notícias e esse seria o destaque final. Gibas, Cruzeiro tá nos Trend Topics. Cliquei aqui pra ver por quê. A gente falando mal do gramado do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, falar mal do gramado do Cruzeiro, não tem mais o que fazer, cara. Eu acho que nada demais, viu, Gibas? Escapamos. Lucas, o seguinte, hein? Hoje tem as semifinais da BAL, Basketball African League. Não tem NBA, né? Mas tem, sobretudo, e é particularmente disso que eu quero falar no meu destaque final, tem um jogo muito, muito legal que vai acontecer na Bundesliga, nas quartas de final da Bundesliga, jogo 4 nos playoffs, que vai ser entre o Hatchofan 1 e o Alba Berlin. Alba Berlin é um time, uma potência do basquete alemão, que está, inclusive, jogando Euroliga, e está perdendo a série para o time de o Laranjão de né? São tudo lá, é o time de laranja. Tá 2-1, time de Iago e Bruno Caboclo, esse time de Então, uma vitória hoje eliminaria o Alba Berlin. E, Lucas, isso já deixaria esse jogo bem carismático, né? Assim, com bastante coisa divertida. Mas temos um dado especial, né? Vai ter cobertura Belgradão in loco desse jogo, porque fizemos aí uma parceria com o nosso grande amigo Felipe Veriato, direto da Alemanha. E, Lucas, ele já está em Munique, nesse momento, a caminho de para acompanhar esse jogo, tá credenciado de Belgradão.
vai assistir o jogo na área de imprensa, vai falar com os personagens do jogo depois do jogo, vai trazer relatos ao longo do dia nas redes sociais. Algumas coisas ele vai postar na dele, algumas coisas na nossa, e amanhã, provavelmente, ou algum outro dia na próxima semana, não sei, ele vem aqui para contar tudo como foi, né? Vamos torcer para dar brasa, para que o time avance de fase, mas se eventualmente não avançar, ainda vai ter o jogo 5 em Berlim. Vai avançar, pelo amor de Deus. Vai avançar. Então, esse jogo não passa, né? Em lugar nenhum. Infelizmente, não tem nenhum canal que transmite a Bundesliga no Brasil. Mas, de toda forma, fiquem atentos às nossas redes sociais, que vão contar muito dessa história. Um dia carismático aí pro basquetinho. Um dia carismático aí pro Belgradão. É isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muito obrigado a quem ficou com a gente. Adoramos vocês, hein? Se você ouve o Belgradão, se você faz esse projeto ser possível, se você ouve na Aurela, se você apoia, se você dá like nas nossas redes sociais, se você fala por aí que você ouve o Café Belgrado, você é responsável aí pela existência desse projeto. Valeu? Forte abraço e a gente se vê.